Oi, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos ver a evolução dos processos moleculares que permitiram o aparecimento das flores nas angiospermas e que permitiu, então, esse sucesso em termos de números de espécies e de adaptabilidade desse grupo megadiverso que é as angiospermas. Esse sucesso adaptativo das angiospermas aconteceu justamente por causa das flores. As flores permitiram uma troca de genes mais eficiente e, portanto, então, uma mistura de genes mais eficiente que permite uma adaptação mais eficiente. Essa troca de genes é possível com a ajuda de polinizadores e os polinizadores sofrem essa interação com as angiospermas por causa da estrutura das flores. Então foram as flores que permitiram que as angiospermas fossem o grupo mais megadiverso hoje. Nós temos que lembrar que desde lá de briófitas até pteridófitas, até samambaias, as plantas produzem esporos para fazer alternância de gerações, mas não existe uma distinção entre esporos masculinos e femininos. A gente tem uma homoesporia, enquanto que a partir de gimnosperma nós passamos a ter a heterosporia, que são os esporos masculinos e femininos. Se nós lembrarmos, nós vimos isso lá no começo da disciplina, na ordem Cicadalis, que são as cicas, os sexos estão separados, então são plantas dioicas, 2 corpos, um para cada sexo. Então os sexos estão separados em indivíduos diferentes. Nós temos indivíduos masculinos e indivíduos femininos. Os indivíduos masculinos produzem grãos de pólen, os indivíduos femininos produzem óvulos. A mesma coisa ocorre na ordem Ginkadalis. Nós temos plantas masculinas e plantas femininas. E a mesma coisa na ordem Gnetalis. Tem uma coisa particularmente interessante nessa ordem Gnetalis, que além dos cones masculinos, que são esses daqui, esses cones femininos, que são os da foto maior e esse da foto menor, essas estruturas vermelhas que vocês estão vendo não são frutos, né? Porque isso é gimnosperma, então são sementes maduras que ficam aí com esse aspecto. Mas uma coisa muito interessante para Gnetalis, que vai ser importante para o comentário que a gente vai fazer daqui a pouco, é essa aparência. Vocês estão vendo as folhas, por exemplo, de Gnetalis. Então, se a planta estiver na fase vegetativa, uma pessoa pode olhar e dizer assim, isso aqui é uma angiosperma, porque as folhas parecem muito com angiospermas. Então, existem muitos aspectos morfológicos de Gnetalis que lembram angiospermas, exceto, claro, a parte reprodutiva, porque são cones, são estróbilos e não produzem flores. Mas isso deu uma certa confusão para a classificação dessa ordem inteira que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Estou só chamando a atenção porque na foto dá bem para ver aí a folha, que parece uma folha de chá, né? Parece uma folha de magnólia, mas isso não é angiosperma não, né? Isso ainda é gimnosperma. Então, só para lembrar que agora em Coniferalis nós temos a família Pinaceae e nessa família nós temos as primeiras plantas monóicas, são as plantas que têm os 2 sexos no mesmo indivíduo. Nós já vimos isso, nós estamos só relembrando. Porque nenhuma dessas ordens que nós vimos até agora, que são todas ordens de gimnospermas, tem as estruturas que nós vemos nas angiospermas, que são as flores. Até muito pouco tempo atrás, até 2005, 2006, mais ou menos, se pensava que essa origem das angiospermas foi uma origem assim abrupta e ninguém conseguia muito bem determinar qual era a origem das angiospermas. Parecia um grupo que apareceu de repente, do nada, não tinha ligação, não tinha conexão com nada. Porque não existe muito uma espécie de um meio do caminho entre as estruturas que nós vemos, as estruturas reprodutivas que nós vemos nas gimnospermas, que são os estróbilos, e as flores, porque as flores são coisas muito diferentes morfologicamente dos estróbilos. Isso fez até com que o Charles Darwin fizesse aquela frase que ficou famosa, que é o surgimento das angiospermas é um mistério abominável, né? Então, essa expressão, na verdade, ele usa numa carta ao Hooker, que era um amigo dele, que era botânico, e está exatamente nesse trecho aqui da carta, né? Rápido, ele usa desenvolvimento, né? Development, ele usa da forma errada. Na época dele, essa palavra ainda não tinha a conotação que tem hoje, né? Então eu troquei ele por diversificação, né? Rápida diversificação das plantas superiores, do jeito que a gente, tanto quanto a gente pode julgar, dentro de um tempo geológico relativamente recente, é um mistério abominável.
Então, isso é a carta do Charles Darwin, é daí que vem essa expressão que ele usa. Então, durante muito tempo, as pessoas achavam que era um mistério mesmo o surgimento, o aparecimento das angiospermas. E, por surgimento de angiospermas, entenda-se o surgimento das flores, né? Da onde saíram essas estruturas, se não tem nada parecido em gimnosperma. Isso levou, inclusive, a uma teoria que não é mais válida hoje, ela já está ultrapassada, que é a teoria das antófitas. Então, só baseando-se em dados morfológicos, até algum tempo atrás se associava uma ordem extinta, que a gente chama de Benetitales. Eu já vou mostrar alguns fósseis daqui a pouco para vocês, mas essa ordem é totalmente extinta, não existe mais nenhuma planta de Benetitales viva hoje, mas se associava então como grupos irmãos Benetitales, Guinetales, que é o guinetum, que eu acabei de mostrar para vocês agora, que tem as folhas parecidas com folhas de chá, folhas de magnólia, né? Justamente por causa das características morfológicas, e angiospermas. Então, esses três grupos, um extinto, que é Benetitales, e dois estantes, quer dizer que ainda existem até hoje, que é Guinetales e angiospermas, seriam grupos irmãos. Isso era a teoria das antófitas. Isso é um desenho, um esquema de como seriam as flores de Benetitales. Então, nós temos como uma coisa diferente do que a gente vê em gimnosperma, porque em gimnosperma, lembram-se que o máximo que acontece são os dois sexos na mesma planta, mas não na mesma estrutura. E Benetitales, aparentemente, tinha os dois sexos na mesma estrutura. Eu vou ter um pouco de precaução em não chamar isso de uma flor, mas, enfim, é uma estrutura bissexuada. Tem ali essas estruturas que são as estruturas masculinas, que produziriam grãos de pólen, e essa estrutura mais central, que produziria os óvulos. Mas, enfim, isso são fósseis e a teoria das antófitas realmente não é válida. A teoria das antófitas já caiu por terra, mas vocês podem encontrar isso em algum livro de botânica muito antigo. Mas, enfim, isso não vale mais, porque depois dos anos 2000, com a facilidade de sequenciamento, inclusive de genomas inteiros, hoje a teoria válida não é mais das antófitas, mas sim de que a angiosperma seria um grupo irmão de todas as gimnospermas. O grupo de gimnospermas seria um grupo parafilético, ali com cicadales, benetitales, gincadales, as coníferas todas, né, num grupo parafilético, e esse grupo todo de gimnospermas seria irmão de angiospermas. Então, realmente, as flores das angiospermas surgiram de estruturas que ancestralmente eram estruturas reprodutivas de gimnosperma. Por mais que aquela morfologia de Benetitales e a morfologia vegetativa de Guinetum possa lembrar a angiosperma, mas não, eles são realmente gimnospermas num grupo bastante coeso. Agora sim eu vou mostrar aí um fóssil, né, do lado esquerdo a foto e do lado direito a imagem da angiosperma mais basal, mais ancestral que a gente conhece, que é o Arquefructus. Então, o Arquefructus possui como estrutura reprodutiva esse ramo que é bissexuado. Então, tem um setor feminino, que é esse setor mais da ponta, mais terminal do ramo, e um setor masculino, que é mais basal. Então, isso não é uma inflorescência, isso seria uma flor muito ancestral, muito primitiva. Então, é um ramo. Então, lembram-se que a flor é um ramo modificado mesmo. E ele teria, então, na parte mais terminal, estruturas femininas e na parte mais basal, estruturas masculinas. Por causa da morfologia desse Arquefructus, foi idealizada uma teoria ou então características ou premissas para explicar o surgimento das flores. Então, seriam três condições, vamos dizer assim, de como as flores de angiospermas poderiam ter surgido a partir de estruturas primitivas como essa do Arquefructus, que já é uma angiosperma, mas não tem uma estrutura totalmente diferente do que nós poderíamos chamar de uma flor. Então, o primeiro passo para o surgimento das angiospermas é o que aconteceu com o Arquefructus, que é o surgimento de uma estrutura bissexuada, ou seja, em gimnospermas nós ainda temos estruturas separadas, né? Então, um cone, um estróbilo masculino e um estróbilo feminino. Agora, pela primeira vez, nós temos um estróbilo, um cone bissexuado, com o domínio feminino na parte terminal e o domínio masculino na parte basal, mas essa junção da parte masculina e feminina na mesma estrutura, então agora é uma planta monóica, né? Então isso facilitou muito a chance de que a polinização acontecesse. Então o primeiro passo é a formação de estruturas
bissexuados, de um eixo bissexuado. O segundo passo evolutivo necessário para o surgimento das flores foi uma compressão deste eixo. Então esse ramo esticado, do jeito que aparece em arquefructos, encolheu. Então houve uma compressão deste eixo reprodutivo para ficar com uma estrutura um pouco mais parecida com uma flor. Vocês devem se lembrar que as angiospermas basais, nós vimos isso em aulas passadas, elas não são ainda verticiladas, né? Não tem os órgãos florais em verticilos, mas sim numa espiral. Então, isso aí é uma angiosperma basal que não tem perianto por enquanto, porque justamente o terceiro passo seria o surgimento de perianto. Vocês devem se lembrar, porque a gente também já mostrou em aulas passadas fotos de flores de angiospermas basais, como a magnólia, por exemplo. Acho que esse desenho parece muito com magnólia. É o surgimento das tépalas. Então, é o surgimento de um perianto, que é uma estrutura estéril de proteção e de atração de polinizadores, também espiralado, não ainda verticilado, mas o surgimento então de tépalas, o surgimento do perianto seria o terceiro e último passo evolutivo necessário para o surgimento das flores. Bom, dito isso, vocês devem se lembrar de que o estabelecimento dos órgãos florais depende exclusivamente da expressão dos genes do modelo ABC, daqueles genes da família Medbox. Então fica óbvio que a evolução do desenvolvimento reprodutivo, o surgimento das flores, tem a ver com a evolução dessa família de fatores de transcrição. Só recordando, a gente se lembra de que a função C foi a primeira que surgiu, logo seguida da função B, e isso já antes da separação de gimnosperma e de angiosperma, porque gimnosperma tem os genes dos fatores C e B. Lembre-se que os cones, os estróbilos masculinos precisam da expressão dos dois fatores, B e C, enquanto que os estróbilos femininos precisam da expressão do fator C em gimnosperma, em todas elas. E aí, durante a evolução da flor, com o surgimento do perianto, aparece a função A, que foi recrutada também para fazer a parte do perianto. Lembre-se que a função A não é tão conservada assim. Isso quer dizer que todas as morfologias florais que nós conhecemos, elas surgem de modificações de expressão dos fatores de transcrição do modelo ABC. Arabidopsis já é um modelo bem derivado, né, bem mais recente, né, com o ABC clássico que a gente conhece. No entanto, vocês devem se lembrar que B e C já existem em gimnospermas. Então aí está o exemplo do guinetum, né, os cones masculinos têm expressão de B e C e os cones femininos a expressão só do C. As angiospermas basais têm A, B e C, então as angiospermas já têm a função A, em gimnosperma a função A não existe, mas a expressão desse ABC é uma forma mais fluida, como nós vimos, em que o B invade o primeiro verticilo para dar as tépalas, por exemplo, né? Em ninféia, né, que tem tépala, por exemplo, que é o exemplo que está sendo dado aí. Também existem tépalas, por exemplo, em tulipa, que é o exemplo que está sendo dado aí para as monocotiledôneas não gramíneas, né? Inclusive, vocês devem se lembrar que as espécies que só têm sépala, por exemplo, têm a função A, mesmo as espécies que não têm perianto têm a função A também, porque tem uma função ancestral da função A. Vocês devem se lembrar de aulas passadas, que era estabelecer o meristema floral. Então, essas observações todas do papel do modelo ABC na evolução das flores e desses três passos necessários, né, a formação de um eixo bissexuado, o encurtamento do eixo e o surgimento do perianto, levaram à construção de teorias que explicariam a origem das flores. A teoria mais aceita hoje é a que a gente chama de out of male, quer dizer, que saiu do macho, que saiu do masculino, né? É uma tradução meio literal, mas essa out of male é uma teoria estabelecida pelo grupo do Gunther Tyson, que é esse cara que está aparecendo aí, e ele tem uma série de premissas e que deixa muito claro que as flores surgiram, ou as flores seriam equivalentes dos estróbilos das gimnospermas. Isso é uma coisa um pouco polêmica ainda, porque existem botânicos que acreditam que os estróbilos das gimnospermas seriam homólogos de inflorescências e não de flores. Mas nós vimos o papel do gene A, que o papel ancestral dos genes da função A, como a pétala 1, por exemplo, era justamente estabelecer essa ponte entre o que é uma flor e o que é uma inflorescência, e mutações em uma única base do DNA podem transformar uma flor numa inflorescência e vice-versa. Então esse debate eu acho que é um pouco vazio. Realmente, hoje em dia, fica muito claro que as flores são homólogas dos estróbilos das gimnospermas com modificações, que é o que nós vamos ver agora.
Como nós já dissemos, provavelmente o primeiro passo seria o aparecimento de cones hermafroditas. E esses cones hermafroditas podem ser explicados pela diferença de expressão dos genes do grupo B, em Mads box, nos cones masculinos. Então, por que isso pode acontecer nos cones masculinos e não nos femininos? Porque se houvesse cones femininos que se masculinizaram, você tem que assumir que houve a adição de um gene que não existia antes. E é muito mais fácil você explicar uma mutação que causa um efeito de redução da expressão do gene do que um efeito de aumento da expressão do gene. Então é mais sensato se estabelecer um cone masculino que, por mutação, perdeu um pedaço da expressão dos genes do grupo B e esse cone acabou ficando hermafrodita. Existe ainda um envolvimento da evolução da dimerização, a formação daqueles complexos tetraméricos com os genes Madbox do grupo D e E, e que aperfeiçoaram essa morfologia floral para dar a flor de angiosperma que nós conhecemos hoje. Essa teoria ou esse modelo de explicação da origem das flores teve uma boa aceitação e ainda é aceito até hoje porque permite com que a gente faça testes, ou pelo menos tem hipóteses que são testáveis dessa teoria. Realmente, se a gente pega clona-se genes de Mads box em gimnosperma, eles são capazes de formar dímeros, mas não são capazes de formar complexos dímeros ou tetrâmeros. Esses genes que fazem os tetrâmeros são mais específicos de angiospermas. E existem relatos de cones que possam ser hermafroditas, e isso varia um pouco com a expressão do gene LIF. Quanto maior a expressão do gene LIF, mais os Madbox do grupo C se expressariam. Quanto menor a expressão do gene LIF, menos os genes do grupo C se expressariam, dando então origem à expressão de grupo B, por exemplo. Bom, então aparentemente o surgimento de um cone, um estróbilo hermafrodita, tem a ver com a regulação da expressão dos genes do fator B e do fator C. Portanto, o envolvimento dos genes Madbox nessa história. E a história do encurtamento do eixo floral. Isso também tem a ver com os genes Madbox. Vocês se lembram que o mutante Agamos, ele possui a flor dentro da flor dentro da flor, então este eixo acaba se encumpridando. Então, o estabelecimento da função Agamos para determinar o meristema floral, consumir a zona central para a formação dos carpelos, pode ter tido um papel importante. Também os genes sepalata. Lembre-se que o mutante triplo sepalata só faz sépalas, e também é uma flor dentro da flor dentro da flor, né? Então, uma junção aí entre a função dos sepalatas e a função do Agamos. Realmente, quando a gente tinha falado sobre como que o meristema funciona, o meristema caulinar funciona, nós havíamos dito que a expressão dos genes clavata controlam a expressão do gene Wuschel. E uma vez que o gene Wuschel é mutado, a zona central do meristema é consumida. O que a gente não falou é que se houver a combinação da expressão do gene LIF, que estabelece, então, esse é o meristema floral, como nós já vimos, com o Agamos, também controla a expressão do gene Wuschel. Então, o Agamos possui uma função, junto com o LIF, para controlar a expressão de Wuschel. E essa regulação é um loop, como aquela regulação do clavata com o Wuschel, de tal forma que o Wuschel, junto com o LIF, induz também a expressão de Agamos. E isso vai fazer com que a zona central do meristema seja consumida para determinar a flor e, portanto, fazer o encurtamento do eixo. Então, a junção ali entre Agamos e provavelmente um sepalata, né, porque tem que formar esse tetrâmero para que isso aconteça. A gente não sabe se tem algum intermediário ou não, mas isso controlaria a expressão do Wuschel e que estabeleceria, então, o encurtamento do eixo. Quanto à formação do perianto, muito provavelmente isso tem a ver com a expressão do B na forma de um anel, né, ao redor do meristema floral. Essa expressão em formato de anel depende de um outro gene, que é o UFO. UFO é a abreviação para Unusual Floral Organs. Existem ortólogos desse gene em todas as angiospermas. Em Arabidopsis, esse gene se expressa desde a fase embrionária, mas a gente não conhece uma função do UFO na fase vegetativa. Mas assim que o gene LIF começa a se expressar, há a formação de um dímero entre o UFO e o LIF, e isso induz a expressão do apétala 3, ou seja, o gene da função B, nesse formato de anel.
O UFO ele já tem, desde o desenvolvimento embrionário, esse padrão de expressão em forma de anel ao redor do meristema. Uma vez que você tem um dímero entre o pistilato e a pétala 3, esse loop autorregula a expressão dos genes da função B e isso acaba estabilizando essa expressão em formato de anel. E é então essa combinação entre o UFO e o fato de eu precisar de pistilato e a pétala 3 para a expressão, a autorregulação dos genes do fator B é que estabelece então a formação de um perianto que tenha sépalas e pétalas. Então o que a gente tinha para apresentar hoje era isso. Se tiverem alguma dúvida, manda um e-mail. Não se esqueçam de fazer o exercício referente a essa aula e até a próxima aula então. Tchau, tchau.